noite, boa noite a todos. Um Meetup aqui de Curitiba. Tu vai trabalhar hoje construindo um componente de Microsoft. É, Era uma coisa que eu tinha muita curiosidade, principalmente porque logo de cara, quando eu comecei a trabalhar com Microsoft, vem aquela história, vamos usar os componentes, daí tem o componente do JSON Logger, tem outros componentes que a gente encontra por aí. E eu sempre tive curiosidade como fazer um componente, né? E aí, recentemente, eu tive a oportunidade de aprender como que faz isso. E aí, agora eu vou repassar para vocês a título de curiosidade. É, não sei se vai dar para mostrar tudo hoje, mas porque tem bastante coisa. Mas daí, se não der, a gente marca uma nova sessão. Mas pelo menos o básico de como criar e fazer algumas coisinhas, fazer umas brincadeiras ali, com certeza vai dar tempo. Tá? Bom, quem sou eu? Meu nome é Elisa, eu sou uma das líderes aqui do Meetup de Curitiba, junto com o Guilherme, que está hoje aqui me ajudando, moderando aqui a sala. Eu trabalho com Microsoft há mais de 6 anos, mas eu tenho mais de 25 anos de experiência na área de TI. Eu trabalho há algum tempinho com isso. Já trabalhei com várias coisas diferentes, desde 6, 7 anos que eu trabalho com integração e há 6 anos trabalhando com Microsoft. Hoje em dia eu estou focado no desenvolvimento de APIs, usando o MuleSoft, e trabalhando como Integration Analyst na Avenue Code, que é uma empresa de consultoria, daí colocada em cliente. Bom, como eu disse, né, eu sou Elisa Nascimento, Integration Analyst aqui de Curitiba, e o Guilherme é meu colega, Solution Architect, a API People, também aqui de Curitiba. Qual que vai ser a agenda de hoje? Eu vou fazer uma leve introdução sobre os componentes Microsoft, né, sobre os conectores Microsoft. A gente usa eu uso os dois termos, conectores e componentes. Quando eu estiver falando de uma coisa, na verdade, estou falando da outra. Depois de mostrar que um conector Microsoft usando Java, vocês vão ver que tem mais de uma maneira de criar, eu vou mostrar como se faz usando Java. Fazer uma demonstração disso, hands-on mesmo, e aí depois fica aberto para dúvidas. Mas assim, enquanto eu estiver fazendo a demonstração e tal, se vocês quiserem ir postando dúvidas, pode ir postando. Aí o Guilherme vai me falando, porque eu não estou olhando a sala, tá, Guilherme? Então, você pode me falando se aparecer alguma dúvida por aí. Beleza. E depois, no final, eu passo umas referências aonde tem como criar o componente, como fazer as coisas, tá? Como resolver alguns erros e algumas coisinhas a mais. Tá. O que são os conectores MuleSoft? São aqueles conectores que a gente usa, que você vai no Exchange e tem vários conectores ali. A maior parte daqueles conectores, eles são disponibilizados pela própria MuleSoft, mas tem alguns conectores que são também de empresas parceiras. E no caso, a gente, quando o cliente usando o MuleSoft, a gente pode criar os nossos componentes custom também, tá? É, Aí, os nossos componentes custom, a gente pode criar, a gente faz o deploy deles no Exchange do mesmo jeito que seria feito daqueles componentes da Mule ou de outros parceiros, e a gente usa eles como se estivesse usando um componente qualquer. Tá? Então, assim, uma vez que ele está ali disponível, ele não faz distinção se é um componente custom, se é um componente custom, se é um componente da tua empresa, se é um componente que foi disponibilizado por terceiro, ou se é um componente que foi disponibilizado pela própria Microsoft. O uso é exatamente o mesmo. E há duas maneiras de construir esses componentes, né, esses conectores. Pode ser via XML ou via Java. XML, eu nunca cheguei a construir um XML, mas ele também tem algumas restrições. Assim, ele não é tão completo. Você pode fazer algumas coisas com ele, mas algumas coisas não. O de Java, ele te dá toda a liberdade de você construir o que você quiser. O que você conseguir fazer em Java, você vai conseguir fazer no conector da Microsoft, tá? Então, por isso que eu parti para estudar Java. Uma das restrições no componente XML é que você não consegue colocar código Java, por exemplo. Então, nos conectores que eu tive que fazer, eu precisei usar código Java, que um era um componente de criptografia, o outro era um componente de validação de JWT.
de Tolkien, né, JWT. Então, eu intrinsecamente precisava fazer uso de código Java para fazer isso. Então, eu fui obrigada a partir pro componente em Java. Essa é uma das grandes restrições. E hoje, então, a gente vai mostrar como fazer os componentes em Java, já que é um modo mais completo, e aí, uma vez que você sabe isso, você está livre para fazer o que quiser. Então tá. Como que a gente cria o componente? Não é possível criar o componente direto no Anypoint Studio. A gente vai no Anypoint Studio e tem a opção, né, de gerar uma aplicação Mule ou de gerar alguns outros artefatos ali. Mas não tem a opção de gerar um conector. Então, para isso, a Mule Software disponibilizou um arquétipo de Maven, que é o que a gente usa para gerar o conector. Então, a gente faz esse comando ali, Maven, org Mule extensions, Mule extension archetype Maven, plugin, generate. E vocês vão ver que ele gera para a gente todo um projetinho que a gente abre depois do estúdio. E é um projetinho em Java, onde você pode daí implementar o componente do jeito que você precisa. Ao executar o comando, ele vai pedir alguns parâmetros para a gente. O nome da extensão, o Group ID, que é o ID da sua organização, normalmente, um Artifact ID, a versão e o main package. O main package daí seria a estrutura das classes, certo? Normalmente vai ser o nome da tua empresa ou algum padrão que você adota, mas é o package é onde vão estar as classes dentro dele. Padrão Java. Bom, então vamos brincar. A teoria de como construir um componente é só essa, não tem mais nada. Então vamos brincar um pouquinho de fazer um componente. Deixa eu voltar aqui, só para pegar o comandinho e fazer o mailing aqui. Tem aqui no meu diretório. Deixa eu ver. Fico com ele aqui já direto. Então eu vou gerar esse cara aqui, colocar o mailing arquétipo. Ele vai me pedir as coisas. Então vamos lá, vou colocar aqui CWB Meetup. Grupo ID eu não vou preencher agora, ele vai ficar o valor padrão. O Artifact ID eu vou dar o mesmo nome. A versão eu vou colocar 100. E o main package eu vou colocar como org.meetupcwb. E agora ele gerou o projeto para mim. Então, se eu olhar aqui agora, ele tem aquele CWB Meetup. Se eu for olhar a estrutura dele, tem o readme, tem o pom, tem o source, tem exatamente o que a gente está acostumado. Aí aqui no estúdio, o que a gente faz? O que a gente faz normalmente? Importa um projetinho de lá. Ele vai dar esse nome aqui, né? Ele vai ficar como CWB Extension. Deixa assim mesmo, depois eu posso mexer nisso. Então, maximizar. Aí ele criou aqui, ele criou um projetinho pra gente, não tem nenhum flow Mule. Aí aqui dentro do Java, ele criou aquela estrutura que eu comentei ali do package, org, meetup, CWB interno. E aqui ele já criou algumas classes para gente, configuração, connection, connection provider, extension e operations. Então, vamos lá, só para vocês darem uma olhada. É só um esqueletinho. Configuração. Configuration, sabe quando a gente cria tipo um HTTP que você precisa ter um configuration, ou você cria um file que precisa ter um configuration. O configuration é isso aqui, é essa classe aqui que a gente vai definir. Então tem os. Aqui no caso está vazio praticamente, ele só tem uma propriedade. Aí aqui tem o connection,
Se você precisar fazer uma conexão, por exemplo, HTTP, socket, conexão com algum banco, conexão com alguma coisa, aqui que você configuraria essa conexão, pool de conexões e tudo mais. Connection Provider, que é o é verdade, ele instancia as conexões e faz desconexões e implementa o pool, implementa várias coisas. Aqui é a conexão em si e aqui é o gerenciamento das conexões. A extensão, que é o que vai descrever o teu conector. Então, por exemplo, esse XML prefixo é o prefixo que ele vai colocar quando ele está gerando o XML, ele vai colocar esse prefixo aqui. Você pode mudar depois, ele coloca por padrão. Mas é o prefixo que ele vai gerar lá no XML da aplicação. A extensão aqui, ele está, né, colocando o nome da extensão, a configuração, ele está dizendo qual que é a classe de configuração. Ele não está mostrando aqui, mas ele tem também o operations, que você pode dizer daí qual que é a classe de operations. Provavelmente, se você quiser mudar o nome, né? Como está o nome padrão, ele se acha. E aqui é a classe que está vazia. E as operações, que são aquelas operations que aparecem aqui na palheta do componente. Quando você clica num componente e vê as operações, aqui é que você vai definir quais são as operações. Então, ele tem alguns comentários aqui, né? Que ó, tá vendo? É uma classe container de operações. Os métodos públicos, eles serão exportados, né? Eles aparecerão ali como as operações, e os métodos privados, não. Então, se você fizer métodos privados, aí ele não aparece ali. Tá? Bom, o que ele está fazendo, esse componente aqui? Ele não está fazendo uma grande coisa. Ele tem uma operação que é retrieve info, que ele pega o quê? Ele pega, é, ele, né, recebe uma configuração, recebe uma conexão, e ele simplesmente retorna uma string no payload, dizendo, usando a configuração, pegando o get config ID e a conexão também pegando um connection get ID. É só isso que ele faz. E a outra operação aqui é uma operação estilo Hello World, que é o say hi, onde ele recebe uma string e ele simplesmente retorna esse método aqui, que é um método privado, aqui é só para efeito de mostrar, né, que métodos privados não aparecem, mas você pode usar eles normalmente. Ele retorna essa string hello person que ele recebeu por parâmetro. Tá? Então é só isso. Esse aqui já é todo o arquétipo que você tem para construir um componente. Aqui ele tem uma classezinha de teste, que ele instancia o componente, mas normalmente eu não estou usando, eu estou desabilitando os testes. Um componentezinho que esse cara aqui. Ele está bem cru ainda, eu não fiz lá grande coisa nele. A configuração aqui está exatamente do jeito que estava, eu não mexi em nada. A conexão também eu não mexi em nada. Por exemplo, eu não preciso de conexão, eu posso apagar essa classe e daí aqui na descrição da extensão eu apago a conexão, por exemplo, digo que não tem conexão. Né? Então também é possível fazer isso. Se eu não vou usar, eu posso apagar as classes que eu não vou usar. Posso criar depois outras classes. Depois eu vou mostrar um outro componente real aqui que eu criei que daí tem mais coisas. Aqui nas operações, aqui eu já mexi um pouquinho. Tem a operação say hi, que eu não mexi, e eu criei uma outra operação chamada say bye. Oi e tchau. E aí ele vai. Aí você pode colocar Spring mesmo, tá? Notação Spring. Você pode colocar um alias aqui. Então, por exemplo, o nome do meu parâmetro é person, mas eu posso colocar um alias by to. Ele vai, sim, vamos ver como é que ele está lá no componente. Eu coloquei para medir performance do meu componente, porque às vezes pode ser importante. Então, eu coloquei aqui um timestamp, guardei aqui o timestamp, estou usando o logger,
eu instancio o logger aqui em cima, um private, static final, instancio um logger da classe logger factory get logger para essa classe. O que que isso me permite? Sabe quando a Multi chega para a gente e fala assim, se você quer fazer troubleshooting do conector tal, você liga o debug dessa classe, dessa categoria. É exatamente isso daqui. Eu criei essa categoria aqui, que é o nome da minha classe, que é o Test Demo Operations, e eu posso ligar o log e ver o log do meu conector rodando na minha aplicação. Tá? Então, aí também aqui eu posso usar debug, info, todas as coisas que a gente usa normalmente no log. Aqui eu coloquei como debug para ele simplesmente dizer qual foi o parâmetro que ele recebeu e depois quanto tempo que deu para rodar essa rotina aqui, né? Para rodar essa operação. E finalmente ele retorna o mesmo build hello lá, eu não mudei, só que ele coloca como hello e para pessoa. Aí, como que a gente faz para. Tudo bem, eu fiz, implementei aqui todas as minhas coisas, e aí eu resolvi fazer assim, agora como é que eu testo isso, né? Como é que eu vou ver isso na prática? Então a gente usa um MVN clean install, que é esse carinha aqui, MVN clean install, MVN clean install. Aí para ele não rodar os testes, eu só coloco para ele skipar os testes, só para ele não precisar se preocupar em ficar executando os testes. Ops. Aí, se eu executar aqui, ele vai instalar localmente, tá? Se eu chegar aqui e instalar, porque esse aqui ele não está nada configurado ainda. Deixa eu voltar lá pro meu carinho. Aqui. Esse aqui que já está funcionando. Aí, se eu faço um MVN clean install, ele roda o MVN, o Maven, e se eu chegar aqui e olhar no meu diretório aqui, ele instalou esse cara. E deu. Deixa eu te lembrar qual que foi o nome que eu dei para minha. Deixa eu lembrar qual que é o nome que está aqui no meu componente. Então, como. Tá. Esse cara aqui. Peguei a organização aqui da Evelyn. Aí ele gerou aqui o meu componentezinho. Do mesmo jeito que ele geraria para outras coisas. Ele já tem duas versões aqui, ele está com a versão 1.0.0 e a versão 1.0.1, porque é o que está aqui no meu POM do meu componente. Cadê a carinha aqui? Aqui que a gente define, né, qual que é o Group ID, né? Então, esse Group ID, o Artifact ID, ele vai identificar lá no teu repositório onde que tá e também quando ele for fazer o deploy no Exchange é onde que ele vai ficar. Aqui é a organização ou business group, né, que você vai fazer o deploy e aqui é o nome que você vai dar. Tá. Aqui ele está na versão 1.0.0, mas eu posso mudar ele para uma versão maior que já tem ali. Se eu fizer aqui, ele é na 1.0.0, ele vai ficar. Se eu pegar aqui, por exemplo, mudar aqui a versão para 1.0.1 e eu mudar aqui nas operações, deixa eu mudar aqui nas operações, e eu não vou fazer mais
by hello aqui, eu simplesmente vou fazer um by nome da pessoa. E aí ele vai retornar um by, não vai retornar mais um hello, tá? Então, eu salvei aqui a versão nova. Agora eu coloquei ela como uma versão 1.0.1 e vou fazer um deploy de volta na versão 1.0.1. Aí agora como é que a gente testa isso, vê isso acontecendo, né? Eu cheguei aqui, criei uma aplicaçãozinha teste, eu incluí o meu o meu conector aqui nas dependências, aí você não vai poder ir buscar no Exchange, né, porque eu não fiz o deploy lá no Exchange ainda. E chego aqui nas dependências e acrescento a dependência com o Group ID, o Artifact, a Version, do mesmo jeito que eu coloco um conector qualquer da Mule. Aqui ele está na versão 1.0.0, então vamos executar a versão. Aí aqui é o que acontece, ó. Se eu chegar aqui no componente, ó, tá vendo? Tem o Retrieve Info, tem o By e tem o High. Então aqui ele tá, já tem os, as propriedades ali. Então, por exemplo, aqui no Retrieve Info, o que que ele faz? Ele só pede como um parâmetro um conector. Então, eu criei, né, um conector. O conector aqui, ele mostra required. Aqui você pode colocar parâmetros como required, você pode colocar parâmetros como opcionais. Você pode dar um nome diferente, um friendly name aqui. Pode fazer tudo isso aqui, você pode configurar, tá? Você pode configurar as tabs, você pode configurar o nome que fica aqui na string que vai aparecer aqui no nome da propriedade. Você pode fazer referência a, né, dar o nome, ter propriedades aqui de config e tal. Aqui está o nome. Tudo isso aqui você pode configurar. Algumas coisas já vêm prontas, esse advanced aqui já vem pronto e tal, mas aí você pode colocar mais coisas. E que mais? Aí aqui no meu by, por exemplo, ele está esperando só um nome. Tá vendo que eu coloquei aquele alias by2? Ele não está mostrando mais um person ali, né? Ele está mostrando um by2. E deixa eu colocar um. Tá aqui o high. O high aqui ele mostra como person, tá vendo? Porque como eu não mudei, ele mostra o nome do parâmetro. Exatamente o nome do parâmetro. Algumas coisas dignas de nota. Você viu que ele já mostra bonitinho aqui, person com P maiúsculo, aqui o by2 com espaço no meio. E tudo isso ele pega automaticamente aqui das operações. Então, por exemplo, o nome do parâmetro aqui está como no high, né? Ele está como person com letra minúscula, lá ele vai colocar o nome da string como letra maiúscula. Aqui eu estou colocando, começando com minúsculo e depois eu coloco com maiúsculo. Ele automaticamente coloca esse primeiro carinha como maiúsculo, coloca uma separação aqui e daí coloca as outras frases, tá? Então tudo isso ele faz sozinho, eu não preciso me preocupar em separar os nomes, etc e tal, tudo isso ele já faz sozinho e coloca pra gente já automático. Tá vendo? Ele já mudou ali o to de maiúsculo para minúsculo, colocou espaço em branco. Tudo isso é feito automaticamente, como costumava brincar. Tá? Então vamos executar esse carinha aqui. Deixa eu abrir um post. Enquanto isso, ele está aqui já para executar. Ele fez o deploy. Se eu executo high, ele me retorna o hello com um nome que eu deixei fixo lá, eu poderia deixar como parâmetro, aqui passando como parâmetro também. Se eu executo retrieve, ele coloca só os nomes que eu dei ali, configuração e um connection ID
qualquer, e no buy ele ainda tá me retornando hello, porque eu tô com a versão 1.0.0, né, que eu executei. Na versão 1.0.1 que eu mudei ele para buy. Então agora vamos pegar aqui para a aplicação, chegar aqui no ponto, mudar para a versão 1.0.1. Vou aqui, mudar para a versão 1.0.1. Ops. E vamos executar novamente. Olha, alterou aqui agora para 1.0.1 a versão, e daí a gente vai executar. Então agora o buy ele deveria mudar porque eu mudei aqui a operação, lembra? Mudei aqui, em vez de estar retornando aquele hello, ele está retornando um buy. Então vamos ver se isso funciona. Terminou. Então o high continua a mesma coisa, o retrieve continua a mesma coisa, mas o buy mudou. Tá vendo? Então, é assim que a gente vai testando as coisas. Claro, aqui é bem simplesinho, né? Não faz lá grande coisa o que está acontecendo aqui, porque é só para você pegar o jeito de como que funciona um componente, né? E aí a ideia é você ir para frente. Fala, Guilherme. Só adicionar uma nota aí, porque você consegue usar o debug do Java para debugar o seu connector também. Uhum. Dá um pouquinho mais de trabalho e não tem muita documentação de como fazer isso. Mas eu consegui fazer isso uma vez com o IntelliJ, usando o MVN Debug. Isso eu nunca cheguei a testar. Funciona para TT. Assim, o que acontece aqui, a gente fez para mostrar os logs, né, que eu coloquei. Deixa eu mostrar aqui como é que tá o log4j desse carinha aqui, da aplicação de teste. Ó, eu coloquei aqui o nome, a classe, né, no meu componente, test demo operations, debug, e aí ele tá criando, ele tá mostrando aqui, ó, tá vendo? Say bye, say bye. Ele está mostrando os logs que eu coloquei lá. Se eu aumentar aqui para info, por exemplo, ele já não imprime mais. Esqueci de mostrar os logzinhos de como que a gente coloca. E a classe aqui, no caso, é a classe que está essa estrutura toda, né? Da classe. Que é o pacote mais o nome da classe. Essa é a categoria. Então, aqui no log4j fica a mesma coisa, ó. O nome do pacote, o nome da classe, e daí qual que é o nível. Aqui agora, se eu executar quantas vezes eu quiser, ele não imprimiu mais nada de log porque eu aumentei para info. E lá no meu componente ele está imprimindo só quando for debug. Do mesmo jeito que a gente coloca os logs. Tá? Isso aqui é interessante também, é uma outra maneira de você, às vezes, fazer algum debug, alguma coisa, ou então realmente de você medir performance, porque já veio várias pessoas assim reclamar. O componente lá está demorando muito, ou está acontecendo tal coisa. Então, dá para ligar aqui e aí você sabe se realmente está demorando, aonde que está demorando, o que está demorando, você consegue medir isso daí. Aí, uma coisa que acontece, aqui no meu ambiente local, eu posso usar o MVN install com o mesmo número de versão, tá? Ele funciona, não tem problema nenhum, ele simplesmente vai lá no meu repositório e ele sobrescreve. O deploy para o Exchange, você não consegue fazer o mesmo número de versão. Cada vez que você vai fazer o deploy, o número da versão tem que estar diferente. Senão ele vai dar um erro dizendo já existe esse artefato. Então, para fazer deploy lá no Exchange, você vai ter que sempre ficar incrementando o número da versão. Por isso que normalmente eu testo bastante, instalando localmente, fazendo tudo, e daí depois é que eu faço deploy quando o negócio está estável.
O que pode acontecer? Eu vou, por exemplo, aqui criar uma nova operação aqui. Vamos criar uma nova operação e vou colocar um say hi to. Fazendo a mesma coisa. Vou instalar aqui o componente de volta. Ele vai estar com aquela mesma versão 1.01, né? Eu não mexi no meu POM. Então, ele vai estar com a versão 1.01 aqui ainda. Eu não mexi aqui, só para ter certeza. Ele está com a mesma versão. Ele fez o install. Se eu olhar aqui no meu repositório, ele continua com a mesma versão ali, 1.0.0.1.0.1. Só que agora ele está com a versão 1.0.1, mas ele não apareceu ainda a operação para mim, certo? Por quê? Vamos tentar aqui mudar. Aí o que acontece? Ele tem o estúdio ele tem cache. Então vamos pegar aqui e vamos mudar para a versão 1.0.0. Vamos ver o que isso vai resolver ou não. A versão 1.0.0 está aqui. Ele está com aquelas. Versão 1.0.0. Ele está com essas operações. Vamos colocar a versão 1.0.1 e vamos ver se ele vai mudar. Ele está com a versão 0.1, mas ele não apareceu a minha nova operação. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui no Anypoint Studio, no Settings, procurar por Tooling. E aí aqui ele tem um cache, tá vendo? Ele guarda um cache dos módulos para ficar mais rápido. Só que quando a gente muda a estrutura do componente, ele está usando ainda o cache. Aí você fala, então, eu não quero que você use o cache. Vamos resetar o cache. Aí ele vai recarregar os componentes quando você for usar pela primeira vez. Agora ele está preenchendo o cache, tá vendo? Demora um pouquinho, porque ele está carregando as coisas. E agora, se eu chegar aqui, tá aqui a minha nova operação. Se você muda o número da versão, isso não acontece. Por quê? Porque você não tem caching naquela versão. Então, ele vai lá e carrega uma versão nova. Tá? Então, assim, enquanto eu estou localmente, eu vou usando a mesma versão. Se eu não mudar a estrutura, mudar só a implementação, funciona, porque na hora do build, ele vai lá, puxa do repositório a versão nova e tudo bem. Mas se eu mudar aqui nas operações, se eu mudar qualquer coisa, mudar o nome, acrescentar, retirar, eu sou obrigada a resetar o cache do estúdio, senão ele não vai aparecer, as mudanças que eu fiz. Tá? Isso são tudo coisas que eu já sofri, tá? Então, por isso que eu tô passando para vocês, porque são coisas que fui aprendendo na marra, como é que funciona a brincadeira. Então, a gente vai aprendendo na marra mesmo. Aí eu vou mostrar um componente que eu fiz de verdade, porque aqui dá pra gente ficar mexendo, mas tem várias coisas que dá para ir fazendo, que dá para ir mexendo. Assim, eu não vou fazer deploy porque eu não testei o Exchange. Eu tenho que colocar lá, tenho que criar, mexer nos meus settings para poder fazer deploy no Exchange. Mas a ideia é, em vez do mvn clean install, você vai fazer um mvn clean deploy. Aí ele vai fazer o deploy para você lá no Exchange, naquela organização e tal. Você precisa ter nos seus settings configurado. Aqui no POM, na verdade, ele já tem configurado qual que é o repositório, mas você precisa ter configurado um usuário que tenha permissão de Exchange Contributor para poder gerar coisas no Exchange. Então, você tem que ter uma Connected App ou um usuário e senha que tenha permissão de contribuidor no Exchange. Tá? Senão, você vai receber um erro dizendo que você não pode fazer isso. Mas é só isso, é só fazer um MVN deploy e ele já faz certinho.
Muito bem, então deixa eu só fechar aqui algumas coisinhas, daí mostrar um componente que eu tinha feito de verdade, que eu fiz algumas coisas nele, daí dá para mostrar, em vez de ficar fazendo aqui. Dá para fazer também depois, mas vai demorar bem mais tempo. Então, qual que era a ideia desse componente? O componente cripto do Mule, ele implementa o RSA, o AEP, o SHA-Pairing, só que ele não está usando o pairing para criar a configuração. Ele não está usando o pairing para poder criar a criptografia. Tem duas maneiras, você pode usar ou não o pairing. E a que tá implementada no Crypto não está usando. Como onde eu estou trabalhando, eles precisavam que isso fosse implementado, né? Eles estão usando isso em outras tecnologias e lá está usando, então eu fui obrigada a fazer um componente que meio que estendia o Crypto para poder fazer isso daí. Então, o que acontece? Na configuração aqui já tem um pouquinho mais de coisa. Eu coloquei, por exemplo, uma Key Store, porque eu preciso, né, fazer criptografia, eu preciso dos certificados. Então, eu coloquei a Key Store. Aí aqui, ó, você pode colocar as anotações, como eu falei no padrão Spring. Então, você pode colocar um alias, que é o que ele vai mostrar lá na tela, né, do componente. Então, ele vai mostrar desse jeito aqui. Eu coloquei só com, né, tipo, camel case, aqui eu quis colocar de outra maneira. Dizendo aqui que ele suporta expressão. O que é suporta expressão? Ele suporta data wave. Então, quando aparece ali num componente para gente, deixa eu mostrar aqui, nosso componentezinho aqui. Se ele colocar só como, ó, se ele aparece esse FX aqui, significa que ele suporta a expressão, tá? Então, você tem que dizer, você pode dizer para ele se suporta a expressão ou se não suporta. Então, se não suportar a expressão, ele vai aparecer, não vai aparecer esse xizinho aqui, vai aparecer só para você preencher uma string, tá? Tipo esse display name aqui, ele não tem o FX aqui, você não consegue digitar data weave aqui dentro, tá? Você pode até digitar, mas ele não vai interpretar. Então, é assim que você diz para ele se ele aceita ou não data weave. Aqui você define que ele é um parâmetro, né? Então, você pode definir outras coisas, mas aqui ele é um parâmetro. Como eu disse aqui, ele pode estar dizendo que não suporta. Aqui ele tem um outro valor dizendo que ele é opcional, e daí, no caso dele ser opcional e não ser preenchido, né? Estou dizendo qual que é o valor padrão, que é do key store type. Aqui só mostrando como é que é a sintaxe dele que vai ficar lá na tela. O que mais que tem de diferente aqui? Aí aqui fiz o setter da propriedade, né? O get do key store, o get password, o get key store type, que são o get dessas propriedades aqui. E aqui no caso do key store type, eu estou dizendo quais são os tipos que ele aceita, né? O JCEKS, JKS, PCK, S12, PKCS12. Que aqui o key store type ele está dizendo que é daquele tipo, né? E daí o padrão, que eu tô dizendo que é um daqueles lá. É bem igual ao cripto, tá? Eu fui copiando do que tava no cripto. Tá, Elisa, O que mais? Oi, diga. a gente tem duas perguntas no chat. Você quer responder agora ou depois? Tanto faz, pode me dizer agora. Eu já vou. São duas perguntas do Carlos. A primeira pergunta é: vi que você consegue usar o Java para escrever no console do nosso app. Tem uma forma de extrair esse log do console e colocar no payload utilizando o Java? Cara, eu nunca tentei fazer isso, mas o que acontece? Você jogar o log do console. Você tá jogando o log no console ali, né? Do mesmo jeito que é o log de qualquer outro componente da Mule. Eu nunca tentei jogar em outro lugar, mas acho que pelo Log4j você talvez consiga. No Log4j você vai daí exportar o log para algum outro lugar, né?
você vai colocar appender e você pode jogar para outro. Pode jogar para alguma coisa externa, pode jogar para arquivo. Aí no Log4j da aplicação, cadê? Main resources. Que é o componente. Assim como a gente joga os logs de qualquer coisa para outro lugar, a gente pode jogar esses logs também. Não sei se responde isso. Mas aqui, ó, aqui você tem um appender de rolling file, você tem append, você pode colocar outros appenders aqui, né? A fila esquece, você pode colocar um appender que vai mandar para o Splunk, você pode mandar um appender HTTP, você pode colocar outros appenders. E aqui, da mesma maneira, você simplesmente colocaria esse cara aqui, colocaria o appender aqui para esse cara. Appender ref. E daí você dá um nome, por exemplo, vou colocar file, que não tem outro, né? Mas você colocaria dessa maneira. Aí o que você colocar aqui, ele vai mandar para esses appenders. Então, não sei se isso responde, mas aí independe de ser um negócio de componente, né? Aqui você está trabalhando com o Log4j. Da mesma maneira que aqui ele está mandando tudo para o arquivo, né? Lembra que normalmente como que a gente faz? A gente coloca, por exemplo, eu coloco no JSON Logger, eu mando para algum outro lugar, para o Splunk, para alguma outra coisa. Da mesma maneira, eu posso mandar o log desse meu componente para lá. Lembra que o JSON Logger é um componente como outro qualquer. Você pode fazer a mesma coisa, você pode pegar aqui, jogar um appender e jogar para outro lugar. Tá? Então ele não ficaria só no console, né? Ele vai para onde você estiver mandando ele. Que aqui eu posso colocar mais de um appender, né? Eu posso colocar vários appenders aqui. E aí, para onde tiver aqui, ele vai mandar essa mensagem. Tá. Próxima pergunta. Agora a gente tem mais duas perguntas, ou 3 no total. No debugger, pergunta do Carlos também. No debugger, eu vejo a variável do meu connector em Java e eu gostaria de extrair ela para o DataWeave. Eu consigo? Cara, nunca tentei fazer isso. Como assim? Você está no debug ali, olhando a variável e jogando para DataWeave? Eu acho que não. Mas eu nunca experimentei fazer isso. Você entende direito a pergunta? Que do mesmo jeito que você tem hoje no debug de uma. Pensa assim, um componente que a gente está fazendo é exatamente um componente qualquer da Muley, por exemplo. A única diferença é que foi você que escreveu ele. Mas você não tem acesso ao que está dentro dele, né? Ele não está encapsulado. Então, você não tem acesso a pegar e jogar para um DataWeave, alguma coisa em Tá. tempo de execução. Ele adiciona aqui mais uma parte. Eu vejo a variável, quero puxar o valor dela sem precisar criar classe. Cara, eu não sei se eu entendi como assim. Você diz que você está. Vou colocar aqui. Ver se a gente entende o que está acontecendo. Aqui eu tomo retrieve. Vamos parar aqui. Pegar retrieve. Se eu jogar aqui, ele está parado. Tá, aqui eu tô com o meu. Aqui eu tô no debug. Eu não tenho acesso a muita. Eu não tenho acesso ao que está lá dentro do componente. O que eu consegui acessar aqui é o que eu consigo fazer. É que eu tenho os valores, né, da configuração e tal, mas eu não sei colocar alguma coisa de colocar jogar um data weave aqui. Eu não sei se eu consegui entender o que você está querendo fazer. Aqui, por exemplo, eu posso pegar o valor do negócio, mas eu não consigo pegar do componente, né? Eu nunca tentei fazer isso, na verdade. De pegar o valor de um componente. Essa é uma coisa interessante. Um pedaço aqui. Eu passei por um problema de conector de banco de dados que a mensagem de erro é retornada no log do level warn. Então, não me retorna um erro, mas vejo as variáveis e as classes que o erro vem do banco. Mas no estúdio vem como warning. Cara, eu vi essa thread no Slack. Inclusive, o pessoal estava falando que o ideal seria que o conector retornasse isso como um erro.
para você ser capaz de capturar, né? Porque não tem como você pegar essas coisas que estão acontecendo dentro do conector. Se ele não retornar isso para você, você não tem como pegar isso. Então, até a sugestão que foi dada lá no Slack, acho que se foi, não me engano, foi o Ryan, que deu a sugestão de, de realmente mandar mensagem para o pessoal que faz o conector do Delay Connector para eles retornarem esse warning como um erro, talvez. Que aí você poderia capturar esse erro e ignorar, né? Ou fazer algum outro tratamento com ele. Mas se não me engano, foi essa a sugestão que foi dada. Essas mensagens que acontecem lá dentro não tem. A não ser que ele tivesse gerando aquele log ali como como uma categoria, mas eu acho que não, eu acho que aquilo ali é System Output, e aí você não consegue capturar aquilo ali, não. O que você consegue capturar é o que está como log, que daí você consegue realmente capturar ali no Log4j, que nem eu coloquei aqui, né? O que foi gerado como log é uma coisa. Mas se dentro do meu componente eu colocar só System Output, não tem como você pegar isso. Aí só se quem fez o componente realmente jogar como log e der essa informação para você, porque daí você consegue pegar isso daí. Mas se não, não. Tá. E Ixi, aí, não entendi. a última pergunta é uma pergunta do Ângelo. Esse appender tem como eu salvar o log em alguma variável ao invés de mandar para um arquivo? Não, isso aqui é funcionalidade do Log4j. Então, o appender você pode jogar para arquivo, você pode fazer HTTP, você pode jogar para uma fila, você pode jogar para um SQS. O que existir de appenders do Log4j você consegue usar, mas eu não lembro de ter um appender para você jogar em memória. Que o objetivo é você jogar isso para algum lugar, você poder analisar depois, né? Mas que eu me lembro, não tem nenhum appender que seja para você colocar em memória para você ter acesso a isso. Você vai simplesmente jogar isso para algum lugar e daí você pode fazer uma análise depois. Você lembra de alguma coisa, Guilherme? Não. Mas isso aqui é comportamento padrão do Log4j, tá? Independente de ser MuleSoft, de ser qualquer outra coisa, isso é Java, isso é Log4j. É o comportamento dele. Inclusive, ele abre uma outra thread, ele joga isso daqui né, via thread separada, não está dentro da aplicação, então não tem mais acesso a isso, não. Mas você, por exemplo, poderia jogar, se der warning no meu banco de dados, eu quero que jogue isso, mande um e-mail, ou, né, tipo, faça HTTP, manda um e-mail, faça alguma coisa, poderia ter um appender para isso. Ou joga numa fila e depois você, né, consome essa fila e notifica alguém, gera um ticket, faz alguma coisa, isso daria para fazer. Mas, assim, é assíncrono e você não tem acesso a isso dentro da aplicação. Quer dizer, não sei que sua aplicação ficasse, né, monitorando essa fila, fizesse alguma coisa. Mas assim, por padrão, você não tem acesso a isso, não. Mas seria uma ideia, por exemplo, você monitora aquilo ali e aí você, né, tipo, daqui você joga para algum lugar, você monitora esse lugar e aí você toma uma ação baseada nisso. Mas fazer esse log ser exportado para sua aplicação, não. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver o que mais que tem aqui que dá para mostrar interessante. Sim. Lembra quando a gente vê aqui um componente, tem esses error mappings aqui, ele mostra quais são os erros que ele retorna, né? Tá vendo aqui ele tem conectividade, exausto, side-exceed. Isso aqui são os meios padrãozinho, mas a gente pode definir quais são os erros que a gente retorna. Então, você pode fazer erros específicos do seu componente, né? Então, aqui tem o erro provider, que eu digo aqui daí quais são a lista de erros. Por exemplo, nesse caso aqui, eu retornava um erro tá vendo como, né, dessa minha classe aqui, encryption, kill, missing key. E aí aqui depois eu implemento quais são os erros, que é uma enumeração, e aqui eu posso levar, ele extende, né,
Esse num aqui, ele extende um error type aqui, ele implementa na error type definition, que é só uma enumeração. Extende aqui, faz o parent, e aqui é onde você vai criar o erro, e aqui tem as enumerações. E aqui, efetivamente, você pega quais são os erros. Então, aí, o que acontece? Se você define aqui quais são os erros, quando você chega aqui e diz que você quer fazer um error mapping, ele te mostraria aqueles erros aqui. Tá? Ele vai mostrar os erros que a gente cria lá no nosso componente. Então, é assim que você faz os erros tipados do seu componente. É que você, na verdade, está dizendo quais são as exceções que você gera, né? Então, isso aqui também é uma coisa que é legal de implementar, né, quando você vai fazer um componente de verdade, digamos assim. Que eu falei, posso mudar o XLL, o XML. Ah, sim, o que que é o XML aqui que eu falei? Quando você chega aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Aquele XML ali é isso aqui. É o que ele coloca para identificar qual que é o componente. É assim que a Mule lê, né? Por exemplo, isso aqui é um LecTP, isso aqui é um teste demo. É esse XML que eu coloco aqui na definição da extensão, tá? Então, normalmente você coloca alguma coisa que seja única, né? Que não dê conflito. O nome da extensão, ó, os error types aqui, daí se eu definir os erros, eu tenho que colocar anotação aqui, quais são os erros, né? Qual é a classe que define os erros que eu estou retornando. E agora, uma coisa nova, se você não coloca isso daqui, ele assume que é só Java 8 e 11. Aí vem aquela pergunta, né? Como é que você diz que o teu componente é compatível com Java 8, com Java 17, que a gente está sendo obrigado a migrar? Tem essa anotação que é o Java Version Support. Se não existir, ele assume que é 8 e 11. E aí, se você colocar, você pode colocar daí quais são as que você suporta. Por exemplo, eu poderia querer que o meu componente... Eu estou fazendo uso de algumas funcionalidades que não tem disponíveis na versão 8, por exemplo, só tem na 17. Aí eu posso dizer que ele é compatível só com a 17. Aí o que acontece? Lá no Exchange ele fica mostrando, né, quais são as compatibilidades. E se você tenta baixar um componente, está numa aplicação, por exemplo, eu estou numa aplicação Java 8, e eu tento baixar um componente que ele diz que é só Java 17, ele não deixa. Ele vai dizer que é incompatível. Tá? Então, essa é a maneira que você diz quais são as versões de Java que você aceita no seu componente. E agora está sendo meio que obrigatório você colocar isso, assumindo que a gente vai migrar tudo para Java 17 muito em breve. Então, todos os componentes que não tiverem essa notação aqui indicando explicitamente o Java 17, você não vai conseguir mais fazer uso depois que você migrar para o Java 17. E aí aqui tem as operações propriamente dita. Aí aqui eu tenho operação de... Ó, tá vendo? Cadastrei o log de novo. Aqui, media type é o retorno do meu componente, então eu estou retornando aqui, eu posso retornar um N, mas eu posso dizer que eu vou retornar sempre um application JSON, ou sempre um Java, application Java. Aqui eu digo qual que é o media type do retorno dessa minha operação. Tá? Strict false, para ele poder retornar outra coisa. Se eu colocasse true aqui, ele retornaria só desse tipo e não aceitaria outro tipo qualquer. Digo qual é a classe de erro que eu tô retornando, né? Então ele me diz quais são as exceções que eu posso retornar, que eu posso retornar aqui, que podem acontecer aqui dentro. Input string, output string, mesma coisa. Aqui você vai retornar daí em string, né? Se em vez de retornar uma string, qualquer coisa parecida, você pode retornar uma coisa maiorzinha, então é um string. Aqui, ó, aqui eu estou dizendo módulo configuração. Exatamente que nem tem no HTTP, que ele tem aqui, por exemplo, como que ele indica, né? Se eu chegar aqui no... Connector Configuration. Ele vai me apontar aqui para uma configuração, tá vendo? Como que eu digo isso? Eu coloco esse parâmetro aqui, dizendo que é uma config, o nome
Aí, no caso, aí eu tô dando um nomezinho mais bonitinho, né? Module Configuration, senão eu ia colocar esse nome aqui, só Configuration. Aí eu só quis mudar ele e deixar um pouquinho diferente. Mas aí, quando você faz aquele config aqui, você coloca qual que é a classe, que é a tua classe do teu configuration, e aí ele sabe que é uma configuração. Aí ele aparece essa opção aqui para você de criar ou editar, né, uma configuração, e ele mostra quais são todos os objetos disponíveis daquela classe para você. Aqui, content, também é outra anotação que a gente pode fazer. Em vez de ficar uma stringzinha assim, ele fica como uma string de content, ele fica um quadradinho um pouco maior. Então ele sabe que ele pode receber um valor maiorzinho. Então, isso indica ele como content. O Booleano ele vai fazer um checkbox, vai indicar para você um checkbox lá. Que mais? Daí aqui já começa a implementação. Daí eu pego o Keystore, você tem acesso aos resources da aplicação, Java normal, você pode ler os resources da aplicação, mas aí aqui é Java, né? Aí aqui que eu tenho a implementação propriamente dita e, no caso, daí eu fui tratando as exceções e gerando as exceções que eu queria, né? Aqui eu não achei a chave que ele configurou, aqui deu algum erro na criptografia, que deu um erro da chave. Então, tudo isso daí. Tá aqui é uma operação que é para criptografia, a outra que é para descriptografar. Aí eu coloquei as mesmas coisas aqui, só dizendo qual que é o tipo de saída e qual que é os parâmetros de entrada, né? É, por exemplo, aqui também ele recebe um content como string, o que pode ser uma string grande, né? Então é melhor que seja uma string do que uma string para ele não ficar copiando essas coisas. E o que mais? Cadê aqui? Métodos privados que eu fiz aqui, porque é onde normalmente faz as coisas. Então, todas as implementações eles estão em métodos privados. Eu poderia ter separado isso daqui, colocado numa outra classe e tal, mas só facilitei minha vida porque não era tanta coisa assim. Mas é isso. Aí aqui que você via anotação que você vai indicando o caminho das pedras, e como que você vai implementar o teu componente. Aqui na configuração, acho que ele está bem simplesinha, não tem muita coisa. Ele só está dizendo que é parâmetro. Assim, na configuração, o que que é parâmetro? Aí os parâmetros de configuração, quando você coloca, ele vai ficar assim. O que fica como parâmetro, ele fica aqui, tá vendo? Ele já fica no general. Você pode indicar também lá nos parâmetros uma aba separada. Agora eu não lembro aqui que eu não cheguei a fazer, mas você pode indicar nos parâmetros aqui qual que é a aba que você vai colocar. Aqui, se não me engano, uma das anotações aqui é qual que é a aba que você vai colocar. Aí ele vai aparecer a anotação em outra aba. Ele vai aparecer em outro carinha aqui. Que nem a gente tem aqui, né, no HTTP. Ele tem, tá vendo, tem uma aba de TLS aqui, a gente pode fazer a mesma coisa lá. Pode criar uma aba separada e colocar outros parâmetros aqui. Daí você pode dizer, aqui nessa aba eu coloco esses parâmetros, nessa aba eu coloco esses parâmetros, e quantos você quiser. Então, você tem como indicar tudo isso aqui na construção do componente. Eu não cheguei a precisar disso, mas dá para fazer. É só procurar qualquer anotação certinha e dá para fazer. Bom, o que eu tinha para mostrar é mais ou menos isto. Não sei se tem mais alguma pergunta aí, Guilherme. A princípio, sim. Não. E aqui eu coloquei algumas referências, tá? O Mule SDK Latest, que é onde aparece como que. Justamente, lista ali o que é o SDK, daí lista todas as anotações, lista um monte de coisa arada.
Tem essa página aqui, que é um blog, que é onde ele faz um custom connector. Então, ele faz aquilo ali que eu mostrei, que é fazer executar aquele arquétipo. Aí ele vai configurando o conector. Ele diz ali, configura isso, que foi mais ou menos o que eu fiz aqui para vocês agora. Mas é assim, pô, um beabazinho assim para construir um custom connector. E aqui também tem outra coisa, que é outro blog de construção do conector. Acho que aqui, se não me engano, já é mostrando pro Java 17, que daí ele mostra ali que tem que colocar aquela anotação da versão do Java e tal. É, aqui foi um erro que eu tive quando ele faz o install, que é se você não colocar esse -d aqui, Maven Test Skip, aí ele tenta executar os testes, aí você tem que configurar os testes aqui para ele executar certinho. Que ele tem uma classe Java aqui que ele cria para fazer o teste. Então, tá vendo? Daí ele só coloca assim, é parecido com o MUnit, mas na verdade, ou com o JUnit, mas você vai executar via Java, né? Então você tem que criar a classe, fazer todos os assertions, aí você teria que ir descrevendo o seu teste aqui. Do mesmo jeito que a gente escreve um MUnit, você teria que escrever o teste aqui em Java. É, Daí, no caso, colocando as coisas. só lembrando que se você quiser usar outra interface para fazer o connector, você pode também. Eu uso o IntelliJ e funciona muito bem. Inclusive, foi com ele a última vez que eu fiz quando eu precisei usar o Maven Debug para fazer o debug do connector. Uhum. Peguei configurar lá a entrada dele como debugger e colocar o MVN debug. Então, quando ele roda a aplicação, ele já abre o pop-up para você fazer o debug no IntelliJ para o connector que você está rodando. Antigamente, não lembro qual versão do Mule, você podia dar um botão direito em cima do connector e o install connector. E aí, quando você fazia isso, se você tivesse a flag do Java Debugger enabled nos teus preferences do Endpoint Studio, você conseguia rodar o debugger dentro do esse É connector. aqui, né? Uhum. Daí você conseguia rodar o debugger do connector dentro do próprio Endpoint Studio, rodando a aplicação. Você tinha os dois projetos abertos, e aí a hora que você rodava, ele já automaticamente chamava o teu connector e você conseguia fazer a execução do debugger dentro. Eu confesso que para implementar essas operações todas aqui, eu não implementei aqui. Porque justamente você teria que seguir escrevendo, daí faz deploy do componente e tal. Então, o que eu fiz? Eu usei o Visual Studio Code, o VS Code, fiz uma classe em Java lá, implementei tudo que eu precisava lá, toda a lógica, tudo certinho, eu coloquei lá, aqui, em vez de fazer né, logger, tava colocando só uns printf da vida, mas, tipo, implementei toda a lógica lá. E aí, depois eu simplesmente peguei, copiei, colei, e aí eu só coloquei as anotações aqui no. Eu deixei tudo que eu tinha implementado como método privado, né? E daí aqui eu só fiz o método público para exportar aquelas operações ali, aí fazendo o throw das exceções e etc, tudo certinho. Mas eu implementei em outro editor de Java também, que eu achei mais fácil. Porque daí ele tem todas as facilidades de fazer os imports para você, de fazer as coisas. Que aqui funciona também, mas eu não achei que fosse tão bom. Aí, inclusive pegando as dependências e tudo mais, então eu preferi fazer em outro editor de Java e depois encapsular isso dentro do componente, tá? Porque no final das contas aqui o que você está fazendo é só pegando a operação e você está expondo um método público, né? E fazendo alguma coisa. Mas toda a lógica mesmo eu implementei fora daqui. Depois eu só colei aqui como se fossem métodos privados e deixei ele bonitinho aqui para ele exportar as operações. Aí Tá. colocando os parâmetros certinho, com o nome e tal. Mas eu achei mais fácil realmente não trabalhar aqui dentro do estúdio para fazer a implementação Java pura. A gente Assim. tem mais uma pergunta do Ângelo. Qual o nome para fazer o teste? IntelliJ. Na verdade, não é para fazer o teste, é para fazer o connector. Porque como você inicia o teu connector com um Maven Architecture,
Ele é um projeto Maven que você pode rodar em qualquer interface Java. Eu uso IntelliJ e a Elisa usa o próprio Visual Studio Code. Inclusive, eu acho que o VS Code vai meio que se tornar padrão, né? Porque isso é uma coisa que eu não fui mexer ainda, mas o Endpoint Code Builder vai ser VS Code. Sim. Então talvez fique mais fácil de fazer algumas coisas. Ou não. Ou não. A princípio, não. Mas enfim, você pode. É um arquétipo Java, tá? Ele não é Mule propriamente dito, mas é um arquétipo Java e ele tem daí essas anotações que são Spring. Não são, isso não é específico de MuleSoft, isso é Spring. Então, né, tem obviamente as classezinhas que a Mule te dá, né? Mas é Spring normalmente. Vim aqui nas operações, configurações, não, mas aqui. Aqui essas. Ó, tá vendo? Tinha as operações também. Todas essas coisas aqui, elas são de Mule, mas é um pacote Java, é um jar, no final das contas. Então, por isso que o Guilherme falou que dá para abrir isso em qualquer lugar. Eu optei por fazer aqui porque ficava mais fácil, né? Eu criei um projetinho aqui onde está o conector, daí depois já crio ele para testar aqui do lado. Só me facilitou a vida assim, mas a lógica toda eu implementei fora daqui, que eu particularmente gostei mais da interface do VS Code para trabalhar do que Eclipse. E depois eu só importei aqui para mexer ele como conector mesmo. Mas é tudo questão de gosto, não existe uma única maneira de fazer, não. E que mais? Daí aqui eu só coloquei na referência o comando também de como que faz a instalação. Isso aqui é para instalação local, né? Depois eu vou colocar aqui também, faltou colocar o nvn clean deploy, que é onde você faz o deploy pro estúdio, pro Exchange. Aí ele aparece como um conector do mesmo jeito que aparece os outros conectores, tá? É, não tem nada de diferente. Por exemplo, aqui, se eu chegar e pegar o endpoint, como é que tá aqui na empresa que eu tô? Bom, que tem bastante coisa hoje pra cima pra fazer a gente me afiar e tudo mais. Aí aqui ele aparece aqui no Exchange como se fosse um. Que nem a gente tem aqui hoje, né? Se eu chegar aqui e mandar por conectores, ele me mostra que, no caso aqui a gente tem o do JSON Log que a gente tinha feito há um tempo atrás. Mas se eu fizesse o deploy, tiver tudo certo lá no meu settings e tal, eu faria o deploy aqui no Exchange e ele apareceria nesse business group aqui, que é onde eu coloquei. Esse aqui está em outro business group, mas ele está no raiz, né? Daí ele me mostra. Desculpa, ele está em outro business group, mas ele me mostra aqui que eu estou filtrando para tudo. Mas eu faria o deploy nesse business group, apareceria lá o meu nome, tudo certinho. Dá para mudar o ícone também. Por padrão ele fica esse ícone aqui, mas dá para mudar o ícone também. É a mesma coisa. Ele aparece como se fosse um conector e aqui você faz uso como você faz o. Carinha, aqui que eu falei, ó, a versão antiga, ele não mostra a versão de Java compatível. E então ele assume que é 8 e 11. Se você pegar, por exemplo, os componentes da Mule hoje, vou pegar um componente aqui, componente de Salesforce, por exemplo. Rapidinho, Elisa, você tem um botão de parar a gravação aí ou não? Que eu preciso sair. Eu tenho. Tá aqui. Tá, beleza. Vou nessa. Tá bom, até mais. Valeu. Aí valeu. Aí aqui é onde é naquela anotação lá que ele mostra qual que é as versões compatíveis com Java, tá? É assim que ele faz essa verificação. Bom, o que eu tinha para apresentar é isso. Eu não sei se tem mais alguma dúvida, alguma coisa.
Deixa eu parar aqui de compartilhar, que eu tô não tem mais nada para compartilhar, aí me ligam. Mas se quiser depois dá pra gente fazer um componente mais completo, colocar os erros, colocar as coisas. Hoje eu quis só apresentar o começo e já trazer um mais pronto para mostrar que tem algumas coisas ali, mas é um mundo vasto, dá para fazer bastante coisa, tá. Então, aí dá para ir atrás e implementar o que vocês estiverem afim. Mas é isso, gente. Muito obrigada pela audiência. E depois se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode nos contactar na nossa página do Meetup. A gente vai publicar essa gravação, eu vou publicar também os slides. E lá também tem um botãozinho para vocês entrarem em contato com a gente. Então, se tiver alguma dúvida que vocês não lembram agora, ou na hora que vocês forem fazer alguma coisa, aparecer alguma dúvida, pode entrar em contato ali também, que se a gente souber, a gente responde. Se vocês tiverem também sugestões de temas para a gente apresentar, estamos abertos também a sugestões. Vou parar aqui a gravação, gente.